Olá, eu sou Viviane Lara e você está no 2B Podcast. É um oferecimento da Saúde 4.0, saúde colaborativa. Aqui eles oferecem consultorias, treinamentos e serviços em saúde. Muito obrigada pelo apoio. Hoje a nossa convidada aqui é uma grande amiga. Vou falar o nome dela só essa vez, que depois a gente vai se chamar pelo apelido, porque quando a gente ama alguém, a gente coloca um apelido, né? Bi. E é a Aline Sabadini. Vocês devem conhecer muito do meu Instagram, de tanto que eu falo bastante. Ela é fisioterapeuta formada pela Unisa, ela é pós-graduada em dermatofuncional, ela é professora de dermatofuncional e empreendedora há 8 anos na Clínica Sabadini. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Fala, Bi. Ai, Bi. Ai, meu Deus. E aí, Bi? Me fala sobre você. Nossa, mas o que... Assim, da onde que a gente começa? A gente vai começar de uma pergunta muito importante, que foi você que me ensinou. Estética é saúde? É. Na verdade, estética é a representação se está tudo bem com o seu corpo. Uma disfunção estética sempre vem de uma alteração de saúde que acontece. A diferença entre estética e doença é que a gente corrige, e isso ainda não afetou a tua qualidade de vida de uma maneira que você não consegue ignorar. Doença você não consegue ignorar. Ela prejudica tanto que você ignora. Estética, a gente acha pouco importante, né? A gente olha e fala, é só uma gordurinha aqui, é só uma celulite ali, é só uma ruga aqui, sentir que eu tô envelhecendo, e é muito doido, porque a gente vê o envelhecimento no rosto, a gente vê o envelhecimento na pele, mas a gente imagina que o músculo, o osso, a cartilagem, tá tudo ali, só que é tudo colágeno, né? Então, estética é o primeiro sinal de que se a saúde, ela tá boa, ela só não tá ótima, mas ela podia ficar. Ótimo, mas antes de a gente chegar nessa parte de saúde, a gente voou pela tecnologia. Em algum momento, você precisa decidir na sua vida se ia ficar no mundo tecnológico ou se ia para a área da saúde. É verdade. E como foi isso? Nunca foi uma questão se eu ia ficar no mundo tecnológico, ele só foi um meio, mas ele nunca foi o fim, né? Eu trabalhei como programadora por 5 anos antes de ser fisioterapeuta, e é mais maluco porque eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar com isso. Eu fui criada por pessoas bastante exigentes, pra gente dizer o mínimo. E eu sempre quis muito independente, era bem característico ali da galera da minha idade, então eu queria muito trabalhar. E aí meu pai fala pra mim assim, você vai trabalhar, mas se você arrumar um emprego que seja de segunda a sexta. E na época, eu tinha 14 anos, não tinha nenhuma condição de um escritório me contratar pra trabalhar. Mas eu arranjei um curso técnico que eu não dependesse dele pra pagar. Porque aí ele não ia poder falar não. Você já estava no auge dos seus 14 anos, né? Decidindo sobre a minha vida, com Exato. certeza. E passei, fiz curso técnico na área, achei que aprender Word, Excel, aprendi a programar. Eu tô no Word Excel Exato. ainda. Male. Aprendi a programar mal, que eu não era boa nisso não, era bem ruim na verdade. Mas eu era boa em falar com as pessoas e como você precisa vender o sistema pra alguém, me mantiveram lá. E eu usei isso para pagar minha faculdade, mas nunca foi uma dúvida. Então eu fiquei lá. Quando eu prestei a faculdade para a área da saúde, eu até prestei para a área de gestão tecnológica na época também, mas a minha nota alta em biologia nem permitiu que eu passasse. Foi a única que eu reprovei, a que eu não queria. E aí passei em fisioterapia na Unisa, e que era o meu sonho, porque eu falo, todo mundo tinha sonho de fazer o USP, mas eu morava perto da Unisa, meu sonho era fazer Unisa. É interessante que o seu sonho era fazer Unisa de verdade, né? De não verdade. É porque era perto. Não é porque era perto. A minha mãe tinha trabalhado no hospital universitário da Unisa. Eu ficava no hospital quando eu era muito criança, porque era o fim do plantão dela. Então eu via aquilo lá e as pessoas tinham todas o emblema da Unisa no braço. Uhum. E aí não era Unisa, né? Era o ZEC. Então elas tinham todos os emblemas da USEC no braço e eu achava, tipo, nossa, eu queria ser aquelas pessoas. Então eu nunca quis fazer USP. Eu sinto muito, pessoal, não é nada contra, mas eu queria fazer o ZEC. E quando eu só prestei pra lá. Eu não prestei pra lugar nenhum. Gente! Meio maluca, né? Porque eu podia ter feito outros... Pensando agora, acho que nem foi uma boa escolha, não façam isso. A minha vida foi muito planejada. Eu tinha certeza que eu ia passar naquele lugar. Cara, é muito doido, eu não tinha certeza que eu ia passar. Eu não queria nem prestar vestibular no ano que eu prestei, né? Justamente porque eu quis trabalhar. Meu pai queria que eu fizesse cursinho e eu não tinha como, porque eu trabalhava e estudava.
E aí, quando eu falei, no próximo ano eu vou fazer cursinho, ele falou, não vai. Você fez o que você quis, mas agora você vai fazer faculdade direto. Você vai passar onde você passar. Ou seja, nós temos várias opções. Passar ou não passar. Exato. né? Ele nunca me deu a opção de não passar. Ele só me deu a opção de passar. E aí eu passei, porque era a opção que eu tinha. E aí eu fui pra Unisa e foi assim, até aí. E ainda fazia o trabalho tecnológico. Até o 3º ano da faculdade. E tinha todas aquelas áreas que estavam... O 3º ano é onde você começa a ter acesso às especialidades, né? Isso. Então, a gente tem, né, os 2 primeiros anos de ciclo básico, né? Aí, quando a gente chega... Mas era no final já do 3º ano. Então, eu fico 3 anos trabalhando e estudando. Então, de dia, o dia inteiro, eu trabalhava. E trabalhava de verdade, eu não era mais estagiária. Então, eu já fazia parte de uma área. Eu era responsável por implantação de projeto em cliente, assim. Então, eu dava treinamento, eu fazia umas coisas. Eu tinha que mentir a idade, porque... quando eu comecei a fazer, eu era menor de idade. Então, imagina você chegar para o dono de uma empresa para ensinar como o financeiro do sistema deveria funcionar. O cara que tem o dobro de tempo de empresa do que eu tinha de vida na época. E aí, ele falava, quantos anos você tem? Eu falava, quantos anos você acha? Nossa, vamos falar sobre isso. E eu nunca desmentia. Todo mundo acertava a minha idade. Falava 25, era 25. Falava 21, era 21. Nossa, eu nunca na repetiria a minha idade. E eu falava, no máximo, você já sabe quantos anos eu tenho e aqui. Vamos seguir. Exato. E aí, eu fico até o 3º ano. No 3º ano, eu saio. E aí, eu começo... Já tô nas matérias específicas da faculdade. E aí, tenho a oportunidade de aproveitar mais a faculdade. Porque até aí, era... fazer tudo, né? Tinha que trabalhar, estudar, enfim. Era difícil? Era, mas eu peguei o esquema... Era difícil, mas não dava pra errar, né? Eu sempre paguei minha faculdade, eu era bolsista 50%, e com o dinheiro que eu ganhava na época, eu pagava os outros 50%. Então, eu não tinha dinheiro pra DP. Então, podia ser difícil quanto fosse, eu ia ter que estudar o quanto fosse, porque não tinha. E aí, eu rapidamente peguei o esquema, que era tirar férias na época de prova. Então, eu tinha 30 dias de férias por ano, eu pegava 15 no primeiro semestre e eu pegava nas primeiras provas, porque eu garantia que eu ia muito bem em todas as primeiras provas, para nunca ter a possibilidade de ficar de exame. A partir do 2º ano eu já fiz isso, e aí era difícil, mas era administrável, né? E, enfim, daí cheguei no 3º trabalhar ano. e estudar, né? Deus me livre. Nossa senhora, como é que eu consigo fazer uma coisa dessas, né? Hoje em dia eu me pergunto também. Hoje em dia eu olho e falo, gente, mas nossa, como era forte, né? Como aguentava. Hoje em dia eu me pergunto. É difícil mesmo, mas quando é a opção que tem, é a opção que tem. E como chega a dermatofuncional? Hoje, bom, não chega conscientemente, justamente por gostar de tecnologia também. Quando chegou na matéria de eletroterapia, me interessa muito. As pessoas... Colocar na tomada, né? Colocar na tomada, apertar uns 2 botões, né? E as pessoas... Pra mim, eletro até hoje é assim, desculpa. Ai, desculpa, tô batendo o microfone toda hora, gente. É ótima com tecnologia. Como vocês podem ver. Boa habilidade. Exato. Tá bom assim? É isso aqui? Então tá. Então eu achava muito interessante como aquilo funcionava. Como que uma corrente elétrica fazia um efeito, sendo que tudo que a gente ouve é que corrente elétrica mata, né? Você botou o dedo na tomada, queria meu Deus, não pode, protetor de tomada e tal. Sim. E aí achava muito interessante, e quando a gente... Pois é, porque além de ter todas as matérias da faculdade, a gente era obrigado a fazer mais 4 matérias fora do horário normal da grade, porque a grade de fisioterapia não era para ser meio período, era para ser integral. Sim. Então, na época, a gente tinha 4 eletivas, não existia online, então as minhas 4 eletivas, eu tinha que escolher dias para sair cedo do trabalho e cumprir as horas nos outros. E eu fiz todas em eletroterapia. Então, eu fiz eletroterapia e reabilitação de pós-operatório de cirurgia plástica, porque era o que tinha eletroterapia. E eu, em nenhum momento, achei que eu ia pra dermato. É interessante. Apesar de ter escolhido tudo de dermato, eu nunca achei. E quando eu tava no grupo de estudos em pneumo, que era seu, um dia eu tava... Pode falar palavrão? Pode. Que tava cara de bunda no GEP sentada. Vai ser palavrão, exato. gente, vou ter que policiar. Exato. Deixa aqui. Tava lá sentada, você falou, o que você tem? Eu falei, não tenho nada. Você falou, não, alguma coisa você tem. Você pode até não falar o que você tem, mas alguma coisa é. Nossa, gente. Pois é. Eu falei isso. Falou. Falo até hoje. Você pode não querer me contar. Mas Exato, mas alguma coisa. E a gente não era amiga ainda. Acho que foi aí que ficou. E aí você falou assim... Aí eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer de TCC, porque essa aqui eu queria, a professora só orienta 1 por ano.
Esse aqui eu não quero porque é um trabalho que a professora quer que eu faça e não faz nenhum sentido dentro do que eu quero e eu não quero mais nada. Eu quero ficar em posição fetal Exato. balançando aqui, deixa Aí, quieta. na verdade, eu não fiz mais nada. Eu falei, eu não quero orto, eu não quero neuro, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo. Bom, sobrou respiratória e dermato. E a professora de respiratória disse pra mim, vai pra dermato. O que é um absurdo. Não quero essa competição comigo. Eu era ótima, tá? Em dermato, Eu lembro. em respiratória. E aí você me falou de uma técnica que precisava de estudo na época. E aí esse foi meu TCC. Onde você foi uma das orientadoras, e você disse pra mim, eu tenho condição de ler o trabalho e ver se o português tá correto, mas eu não entendo nada de dermato. E a BNT. Exato, na BNT. E quando isso aconteceu, você falou que a gente tinha 2 objetivos, me formar e conseguir um emprego. Porque a faculdade também não era o fim, era o meio, assim como tecnologia não era o fim, era o meio. E foi exatamente o que aconteceu. Eu me formei e consegui um emprego. Exatamente assim. E não me orgulhei de dermato por 2 anos depois disso. Ainda morria de vergonha de falar que eu trabalhava com estética, porque fisioterapeuta bota a gente pra andar, trata criança doente, faz as pessoas voltarem à vida. E eu ia amassar a bunda das pessoas, porque era isso que a gente ouvia, que dermato estudou tanto tempo pra ficar amassando a bunda dos outros. Mas amassar a bunda dos outros dava dinheiro, precisava do dinheiro, então eu fui. E aí foi assim que a dermato chegou. Quando você olha para esse momento, especificamente dessa decisão, para você era claro onde você estaria hoje? Não, nunca foi. Nunca foi claro onde eu estaria, porque justamente quando começa essa história, eu começo dentro do hospital, eu sempre achei que eu estaria dentro do hospital. Nunca achei que eu estaria... Empreender é muito interessante, porque é uma coisa que eu soube que eu sabia que eu faria. Mas eu posso dizer o porquê. Eu tinha um pensamento muito claro de que quando eu tivesse filho, eu talvez não tivesse espaço no mercado. Gente, eu comecei a trabalhar tem 15 anos, né? Sim. Então, era bem diferente. Eu trabalhava numa empresa onde tinham 9 mulheres e 61 homens. Então, eu tinha plena percepção de que o espaço no mercado era diferente. Quando eu comecei a trabalhar e percebi isso, eu falei, bom, então eu vou precisar ter uma empresa. Para quando eu tiver filho, eu ainda ter oportunidade de trabalhar. Eu não perder a carreira. E aí, então, empreender vinha por essa questão. Então, eu sabia que eu ia fazer isso, mas eu não sabia como eu ia fazer isso. E isso não era um pensamento consciente na fisioterapia, por todo o tempo de fisioterapia. Mas aí eu comecei a trabalhar na área e aí o empreendedorismo veio. Gente, ele veio. Ele tá chegando. Exato, aqui, ele veio. Comigo. Não é que eu fui... Não, foi mais uma vez que eu não sabia o que eu queria fazer, eu só sabia o que eu não queria fazer. Perfeito. Eu acredito que isso é uma das grandes diferenças que as pessoas têm, né? Tem gente que sabe o que quer fazer, sabe o que não quer fazer, e tem gente que não sabe nada. E eu percebo que essas pessoas mais perdidas, né, no que eu quero, são as pessoas que têm mais dificuldade de dar os próximos passos, Sim. né? Elas não conseguem... Você faz muito isso, né? Você coloca muito no papel. Sim. Você é do escrever, né? Do papel e caneta. Prós e contras, né? Começar a fazer isso na vida em pequenas coisas e nas grandes coisas também. Porque, invariavelmente, todo mundo que sentou aqui onde você tá, não foi um planejamento extremamente rigoroso, de pequeno, médio e longo prazo, um business plan maravilhoso. Nunca foi assim. Não, nunca foi. Mas tem uma virada de chave, né? Para você nunca foi uma questão a tecnologia. Quando você olha hoje a tecnologia, o boom que foi, também me parece que não era o boom da dermato funcional quando você decidiu. Não era. Então não foi era. um grande passo nesse momento. Também foi. O boom da dermato, ele acontece neste mesmo ano. E tanto que eu brinco, a primeira técnica que eu estudei e que eu trabalho ainda hoje é a criolipólise. E ela foi o que trouxe a dermato para o patamar que ela está hoje, na minha convicção. Ela é a virada de chave para especialização, para estética, não só para dermato, para todo mundo que trabalha com estética. Até ali, a gente fazia massagem, e bem disse os professores, a gente não faz com a mão o que o aparelho faz, a gente não faz mesmo. Também tem o oposto. Só que na estética, o que a gente tinha eram técnicas de embelezamento. Então, a gente modelava um tecido, melhorava um tecido, mas não modificava um tecido. A criolipólise traz a primeira capacidade de modificação, onde eu mato a célula de gordura e eu não preciso abrir o paciente para isso. E isso me trouxe concorrência com a cirurgia.
trouxe a possibilidade de concorrer com a cirurgia, porque aí você começa a pegar o cara que tem medo de operar, mas queria reduzir. E até ali, ele só se sentiu meio enganado, porque reduziu, mas voltou, né? Que é o esquema de cinta modeladora, massagem modeladora, todos esses modeladores da vida. Quando isso vem, isso muda o financeiro da estética. Porque aí você cobra mais, a técnica custava 5 vezes mais do que ela custa hoje por área aplicada. E isso muda de você ganhar 100, 200 reais em 1 hora para ganhar 1.200, 1.400 reais. Óbvio, né? Não ganha isso. Depois a gente descobriu que tem uma coisa chamada imposto, uma coisa chamada você não atende no meio da rua, você precisa manter o lugar para atender, tem que fazer calibragem de máquina e tal. Mas quando você tem essa virada de tratamento, a gente muda também o status. E as pessoas não se enganem, eu brinco que elas vêm pelo dinheirinho da estética, né? Pelo dinheirinho e pelo glamour. Elas não vêm pela estética porque elas gostam disso e tudo mais. Não é, algumas sim, mas a maioria não. E também por subjugar, por achar que é muito fácil fazer. E aí, foi aí que eu fui para esta área. A área estava mudando, então eu acompanhei. Eu brinco, não, é verdade. Quando eu fiz meu TCC, tinham 5 artigos sobre criolipólise. Hoje, a gente tem... E eu olho os artigos, eles são todos após a data que eu me formei. Então, eu realmente vi esse mercado ir mudando. E isso está acontecendo até hoje, porque a cada 6 meses a gente tem um congresso e as pessoas estão tentando descobrir qual é o próximo boom da estética e prometendo qual é o próximo. E, muito sinceramente, no período, né, de 10 anos, 2013, quando eu tive contato com a técnica até agora, a gente só teve 2 coisas, a criolipólise e ultrassom microfocado. Agora os injetáveis também, mas os injetáveis existiam, a gente só não tinha acesso. Mas que mudou o mercado são esses 2. Bem interessante, né? Esse ponto que a gente tá na hora certa, no lugar certo, na hora que o cavalo selado tá passando e você montou. A princípio, você trabalha onde em dermatofuncional? Eu trabalho numa clínica de estética e é uma clínica que me deu muito acesso. Então, foi uma clínica que eu tive muita oportunidade, muito acesso a muito equipamento e eu nunca tive medo de trabalhar. O fisioterapeuta, ele pode trabalhar um número limitado de horas e eu falei, não, eu vou pegar os 2 turnos. E aí a pessoa, óbvio, ficou com medo, né? Assim, não medo, mas você fica com receio de uma pessoa dizer que vai fazer isso, até porque ela pode te processar depois. Sim. E eu não fiz, jamais faria, e tudo bem, cada um pode agir com isso. Você é adulto, né? Você foi forçada? Nunca fui. Ah, entendi. Mas eu sempre fiz. Tava lá no acordo, como vocês podem ver do começo, eu sempre fiz o que eu quis, que eu achava o jeito de fazer o que eu queria. E aí eu entendi que era a oportunidade de ficar 12, 14 horas dentro de uma clínica e ter acesso a tudo o que acontecia. De bom, porque acontece muita coisa boa, muito mais, mas estatisticamente, procedimentos têm intercorrências. Então, quando dava errado, eu também estava lá. E era um número grande de macas, um número grande de equipamentos, uma pessoa que tem muita coragem de não ficar só no quadradinho que colocaram, de abrir novas áreas, e é uma pessoa que desbravou muitas coisas na fisioterapia dermatofuncional. E eu tive muita oportunidade, eu fiquei lá por 1 ano, e eu falo que em 1 ano eu aprendi o que eu não teria aprendido em 5 se eu não tivesse agarrado essa oportunidade. E foi também por conta dessa oportunidade que eu tive coragem de, depois disso, começar a empreender, né? Ter uma clínica. Olha que interessante. Tudo te falava para não ir, né? Os seus professores depreciavam a área. Não, você era professora e não depreciava. Os outros... Os outros, sim. Depreciavam a área. Os outros não tinham mínima visão de empreendedorismo, de questão de crescer a área, de produzir, né, artigos. Na oportunidade, a gente foi criticada. Isso eu falarei para sempre aqui. Como é que chama mesmo o nome? Tá de quem? Viviane Lara. Então eu falo o que eu quiser. A questão de desmotivar o aluno, né, de falar que aquilo não é um trabalho, de que aquilo não tinha valor científico, eu nem me recordo não era o objetivo. Conflito de interesse. Eu tinha mesmo, eu chamava me formar. Isso, eu tinha interesse mesmo. Isso, e você não tinha o entendimento de que aquilo poderia virar o que virou. E quando você olha aquilo, tá indo contra a tudo, o que te falava para seguir em frente? Eu nunca tive esta percepção do que me falava para eu seguir em frente. Eu só ia fazer. Eu só queria fazer aquilo, né? Eu queria que aquilo desse certo. Eu desisti, eu falei que eu não ia entregar um trabalho que estava pronto. 27 dias antes, quando ele foi reprovado pela última vez no comitê... Ele não foi reprovado nunca, na verdade. Nunca. Essa é a questão. Sim. Na verdade, no último dia, eles dizem...
nós não temos condição de avaliar, o comitê de ética da Uhum. faculdade diz que não tem condição de avaliar, e manda pro Comitê Nacional de Pesquisa, que pode levar 5 anos para te responder. Uhum. E você não tem os 5 anos, eu tenho 27 dias para entregar o TCC ou não me formar. Uhum. E eu falei, não, eu vou fazer outro TCC. E você falou, Aline, tá pronto, entrega esse. Eu falei, eu não vou entregar esse. Eu vou fazer outro do zero. Eu fiz outro do zero, entreguei outro do zero. Mas por que... Aí você pergunta, por que você fez isso? Por que você seguiu em frente? Eu precisava me formar e aquele trabalho já estava num nível que as pessoas já estavam reprovando. Eu não podia reprovar na faculdade. Então, beleza, eu começo outro do zero, eu faço, mas é isso que precisa para me formar? Então daqui eu vou fazer e vou me formar. Acabou, é só isso. Não tem uma coisa. Eu sei que as pessoas esperam e se falam muito, mas qual foi a motivação? Sei lá, a motivação era não ficar mais um ano na faculdade. É muito simples, né? Exato! É muito menos filosófico do que parece, As pessoas sinceramente. esperam um plot twist, mas não Não vem, tem, né? não vem. Era vem. esse aqui, ó. Desculpa, gente. Né? Realmente é Eu isso. queria ser a coach empreendedora que fala dos Exato, sonhos. não era isso. Assim como abrir uma clínica, foi de novo, que eu não queria. Ótimo, Eu- é esse ponto. Eu não queria. Tudo na vida tem coisas boas e coisas ruins. Sim. E onde eu trabalhei também tinham coisas ruins. E as coisas ruins eu não queria passar nunca mais. Uhum. Eu não queria passar nunca mais. E aí eu falei, o que você queria? Eu não queria nunca mais trabalhar pra ninguém. E foi isso. Quanto tempo depois de formada? 11 meses. É. 12 meses. Não tinham 12 meses, tinham 11 meses que eu tinha colado grau. E eu sei que tinham 11 porque foi no dia que a próxima turma estava apresentando o TCC na faculdade. E eu fui chorar lá na faculdade nesse dia. Então foram 11 meses depois de formada. Aí você abre o seu espaço, Abro. né? E como foi esse momento? Era melhor quando eu não tinha consciência Do que seria? do que seria. Uhum. Hoje é muito mais difícil do que foi pra começar. É muito tranquilo quando você pensa que pra dar certo você precisa abrir o espaço. Uhum. E aí hordas de pessoas entrarão pela sua porta. E aí, Sim. o dia que você descobre que você precisa ter gente lá entrando pra você manter, é mais desesperador. Então, o abrir foi só muito legal. Né? Óbvio, tem o estresse de tudo que tem quando você vai começar. Toda a ideia, todo o processo só é legal o dia que você tem ideia e o dia que você chega nele. Uhum. Porque o meio disso é muito estressante, é muito trabalho. Por que eu tô fazendo isso? Dá um pouco de medo, mas não ter consciência dá menos medo. Então é inconsequência quase que foi a resposta. Loucura. Loucura, acho que foi a questão. E acho que o baque maior foi perceber que eu não ia dar resultado para todo mundo. Estético. Estético. Uhum. Estético. Porque ali eu não tinha a mesma consciência que eu tenho sobre estética e saúde que a gente começou agora. Uhum. Ali eu achava que era 1 mais 1 é igual a 2, Uhum. né? E geralmente é mesmo. Uhum. Só que em saúde, eu falo que saúde não é exata, né? Que 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 às vezes é 3, às vezes é 1,5. Mas menos nunca é maçã e laranja, tá bom? Não é humanas também, tá? Então, não é exatas, mas não é humanas. Existe uma lógica fisiológica, né? Para acontecer. Não é fisio-humanas, é fisiológicas. Para aquilo acontecer. E o A mais B, né? Juntar a fisiologia do equipamento com a fisiologia que eu conhecia do corpo naquele momento, não gerava o resultado esperado. E isso pra mim foi assim, por que não? Mas você acredita que o resultado esperado era o paciente que te impunha ou era você mesma? Sempre fui eu. Sempre fui eu. Eu tiro foto pra mostrar pro paciente porque eu entendi que hoje isso é importante. Mas eu sempre tirei pra questionar se era válido o que eu tava fazendo. Porque quando você faz um trabalho, Uhum. você quer enxergar o resultado dele, Sim. né? Você quer que ele dê certo. E em estética, como o tecido se modifica até se você massagear, Uhum. né? Era muito fácil eu achar que eu tinha dado resultado. Mas o meu questionamento é se o resultado ia continuar na próxima sessão. Então, até hoje isso acontece. Meu celular é uma bagunça. O que tem de nude no meu celular não é brincadeira e nenhum é meu. Né? É uma doideira, porque eu sempre tiro foto antes e depois da sessão, antes e depois da sessão. E as fotos não são comparadas com antes e depois da sessão. E quando eu escrevo. São antes da sessão de hoje e antes da próxima sessão. Uhum. Certo. Porque eu quero saber
se a resposta do tecido, que pode ser imediata também, mas ela tem uma resposta de longo prazo, o que vai ser? E esse o que vai ser me decepcionava. Porque eu falava, mas mudou. Às vezes o paciente chegava super animado com o resultado e eu olhava e pensava, eu não queria enganar as pessoas. Eu não queria que elas me dessem o dinheiro delas por algo que não valesse a pena, até porque a estética valia tão pouco a pena, né? A gente já ouvia tanto que eu não queria, eu me sentia enganando. Eu falava, até porque, um parênteses, porque que também não queria isso. O conceito de quem vai na estética é sempre daquele estereótipo da mulher que fica em casa, que é sustentada pelo marido, e por isso ela tem tempo de estar 2 da tarde na clínica de estética. É um sonho? Sim, por Queremos favor! isso. Sim, mas... Quando vai chegar a minha vez? Exato, gente. O dia que vocês acharem onde você manda um currículo pra isso acontecer, vocês avisam. É pra gente imediatamente. Exato, por favor. Mas você descobre que sim, também tem essa pessoa, e não tem demérito nenhum. Mas existe muito, um grande número da pessoa que faz um esforço pra estar ali, e às vezes um esforço que é sacar o FGTS dela pra fazer isso, ou pegar o FGTS da empresa que ela saiu pra tratar com você, porque ela tem uma expectativa enorme que aquilo mude a vida dela. E aí você oferecer um resultado pobre, na minha cabeça era muito inaceitável. Muito inaceitável. E aí eu, cara, ficava cada vez mais desesperada ali pra encontrar as respostas disso. E aí eu tenho a oportunidade de fazer um curso sobre emagrecimento, né? Que na época começou a se ligar a questão sistêmica com a questão local, né? A redução de gordura sistêmica com a redução de gordura localizada. E eu fui fazer um curso e, cara, abriu um outro mundo, que você fala, legal, o cara que vai daqui a 20 anos perder a perna por conta de um diabetes, fazer uma amputação e chegar lá na fisioterapia pra gente reabilitar, tá pré-diabético hoje, achando que aquela aumento de circunferência abdominal dele é só uma gordurinha localizada que não tem problema. Só que ele tá com um exame que não classifica ele como doença, mas que também não classifica ele como saudável. E a gente não medica, porque ele não tá doente, mas ele também não tá saudável. Ele vai morrer daquilo? Agora não. Então a gente não faz nada. A gente vai lá e passa por ele e espera que a gordura saia no xixi. Não sai, gente, não sai. Espera que a gordura saia no xixi. E não sai, né? E aí você olha e você fala, mas o que tá acontecendo? Porque aí vem uma pessoa e você dá um resultado incrível. E vem a próxima na esperança de chegar naquele resultado incrível. E ela aí... é minha amiga, se você fez com ela, você tem que fazer comigo. Exato, né? Exato. E aí você fala, caraca, por que eu não consegui? Porque a programação foi a mesma. O meu empenho foi o mesmo. E por que eu não consegui? E aí entender a parte sistêmica foi muito mais legal. E isso era só minha obrigação. Eu vou te falar por que era só minha obrigação. Porque na especialização de dermatofuncional está descrito que a gente deveria entender sobre o sistema endocrinológico. Mas na faculdade só te ensinaram a passar creme, né? Então, se você não entende como a parte hormonal influencia na pele, na gordura, você também não vai saber tratar. E aí, neste curso que eu faço de emagrecimento, minha visão começa a mudar. Também descubro que não é a solução de todos os problemas, porque eu falo que Deus ele tem um empenho em me mostrar quando não é só isso, que é assustador. Então, a minha 3ª ou 4ª paciente de emagrecimento já tem uma evolução, na minha percepção, baixa comparada às outras, e eu vou tentar entender, eu falo, olha, os exames hormonais dela estão alterados, e eu não sei o que fazer. E eu não tenho resposta nenhuma, obviamente, porque... E aí eu falo, então beleza, então eu vou me especializar nisso aí também. Não fiz o TCC, não terminei a especialização. Não, eu terminei, eu só não entreguei. Então eu fiz a especialização de obesidade e emagrecimento, e aí comecei a ter outra visão sobre isso. E aí... eu sei muito menos agora do que eu sabia quando me formei, pelo menos conscientemente. Eu sei muito mais que eu deveria saber muito mais. Mas é o que eu falo, quando eu abri a clínica, era só inconsequência. Que loucura. Eu costumo falar que quando as pessoas elas têm noção do quanto elas não sabem, aí eu falo, agora tá no ponto certo. né? Eu sempre falo isso daí porque a pessoa tem exatamente noção do mundo, do que gira em torno daquilo tudo. E um grande diferencial seu foi sempre não se conformar com as respostas, né? E eu acredito até que essa virada de chave para ter resultado veio que quando você começou a estudar e você percebeu que aquele estudo era insuficiente.
e que não existia material suficiente para aquele momento. Porque até então, o emagrecimento não estava conectado tão bem assim com a estética, né? Não Nem tava essa tava. conexão. Não existia. Apesar de já estar descrito na resolução de 2009, que a gente deveria saber, ele não tava, e não tá até hoje, tá? Até hoje, quando eu vou dar aula na especialização, as alunas falam assim, mas peraí, como assim? Mas eu tenho que saber o que o paciente come? Eu falo, precisa, porque, pasme você, ele não é só uma barriga, né? Acredita? Mas você imagina, ele é mais que a barriga dele, que tá incomodando, né? Então você não tá tratando a barriga, você tá tratando a Dona Maria. E a Dona Uhum. Maria bateu uma pratada de polenta antes de entrar na tua clínica, você tem que saber o Só impacto polenta. disso. Só. Absolutamente. Pratinho. Exato. Então, esta é não estava conectado. Hoje está muito mais, mas muita gente ainda não se deu conta, ou até se deu e não quer se responsabilizar por isso. É bem complexo. É. Nesse momento é quando você começa a olhar exames, Uhum. né? E começa a tratar, por exemplo, estria de uma maneira diferente. Que eu acho Completamente. importante você falar sobre isso. Começou a abrir para questões de nutracêuticos, então endógenos, que até então eu nunca Isso. tinha ouvido falar. E aí seus resultados começam a ser diferentes. Diferentes. Eles são. Eu falo que na minha clínica eu só tenho 2 tipos de paciente. O que vai dar resultado e o que eu vou descobrir por que não deu. Uhum. Ponto. E não quer dizer que ele vai sair com resultado depois. Quer dizer só que eu vou poder justificar pra ele por que ele não deu resultado. Uhum. Né? E justificar de uma maneira lógica. Basicamente é isso. Muda. Me perdi na pergunta. Não, que os seus resultados começaram a mudar quando a gente beleza. falou sobre exames. Eles e mudaram muito, nutracêuticos. porque agora não é só passar o equipamento. Eu falo que passar o equipamento, Uhum. passar mesmo, é muito fácil. Muito fácil. Qualquer pessoa com nenhum treinamento, se eu pegar um aparelho na mão dela e falar, passa assim, ela vai passar. Uhum. Ponto. Assim serve para injetável, assim serve para quase tudo que a gente vai fazer. Esta parte, a técnica não é a parte mais difícil. A escolha do recurso é a parte mais difícil. E a escolha do recurso para benefício e não malefício, que é o primeiro item, né? Por exemplo, o tratamento de estrias, que foi algo que você falou que mudou completamente. Eu já tratava estrias de uma maneira muito simples e hoje em dia até pouco utilizada no mercado, porque as pessoas não fazem o necessário para diminuir a dor do paciente. Porque, gente, pasme você, para uma pele cicatrizar, ela precisa abrir, né? E a estria é uma cicatrização que não foi feita adequadamente. Então, o que você precisa é dar uma nova oportunidade dessa pele cicatrizar. E só que se você vai dar uma nova oportunidade, é a mesma coisa de eu contratar um pedreiro excelente e falar pra ele, constrói um muro e não dá tijolo. Vai construir um muro... tem um saco de cimento aqui, o senhor sobe esse muro pra mim. Sim, mas é que não dá. Aí você fala, não, o senhor sobe, porque o senhor é pedreiro. O senhor não é pedreiro? Então sobe o muro. Isso não tem como. É a mesma coisa de você pode pegar a melhor técnica e cobrar todo o dinheiro do mundo do paciente. Abriu a pele? Não tem um nível de mineral e vitamina e proteína suficiente para aquele paciente. Sabe o que vai acontecer? Nada. E um dia quando eu fiz 12 sessões de estria no paciente e a estria dela não mudava nada, eu falei para ela, olha, vamos parar, pode parar de me pagar. Claramente essa técnica não vai te dar resultado. Não é possível que eu tenha aberto e a tua pele tenha cicatrizado 12 vezes e isso aqui não tenha evoluído. Não é que não evoluiu nada, tá? Alguma coisa evoluiu. Mas assim, de novo, o resultado era pobre. E eu falava, gente, eu não posso fazer no modo roleta. Esse veio, esse teve resultado. Esse então, você vai me dar o seu dinheiro, mas eu não sei se você vai dar resultado. E era assim que eu me sentia. E aí, quando eu entendi, então, a influência de coisas que hoje a gente ouve falar muito, mas na época a gente não ouvia, que são vitamina D, ferro, ferritina, magnésio, zinco, selênio, enfim, coisas que a gente ouve. E que também não é vetado a nós fisioterapeutas fazer. Na verdade, existe uma resolução para isso, já em 2018, que diz que a gente deveria fazer. Quando eu começo a perceber isso, uma média de um tratamento agora dura 3, 4, o que demora muito, numa estria muito profunda, 6 sessões para ser concluída. Metade do tempo, basicamente. Metade do tempo. E as outras eu estimava sempre em 10 sessões, que também é outra coisa, porque sempre 10 sessões. Perfeito. Né? Então, mudou. Simplesmente mudou. E mudou de muitas maneiras. Imagina, o paciente sofre menos, tem o resultado em menos tempo e tem mais possibilidade de que o resultado dele seja muito legal.
Você falou anteriormente que você passou 2 anos negando a estética em relação à saúde, brigando com Sim, você mesma, né? sim. E é mais ou menos o momento que você começa a trabalhar com essa parte fisiológica, preventiva e de melhores Isso aí. resultados. Hoje, quando você olha os seus resultados e você vê tudo que você conquistou, ele passa por várias fases, mas eu acho que um ponto bem interessante, que é a parte que você falou de escolher os aparelhos, escolher tudo, Uhum, passa por uma avaliação. uhum. Já colocando no ponto de empreendedorismo e dona da clínica que tem seu nome na porta, a gente sabe que teve um momento aí importante de uma decisão, né, em relação às avaliações. Certo. Sim, Eu acho que passa por essa questão de negar em sim. si isso tudo. Então Fala um vamos pouquinho lá. sobre isso. Eu primeiro nego muito, porque também não fazia sentido pra mim. Sim. Pensa, a pessoa entra pela porta e eu digo, vou fazer esse aparelho, aí eu faço, aí às vezes dá resultado, às vezes não dá. Então perceber a importância disso era super baixo, era super... ai, meu Deus do céu. Mas pra que tem essa estria? Mas é porque eu não boto biquíni na praia. Então bota o biquíni na praia. É o Aham. problema botar o biquíni? Vamos lá comprar um biquíni pra você. Porque o problema era o biquíni, não é? Sabe assim? Então não fazia muito sentido na minha cabeça tal. Quando minha visão começa a mudar e eu percebo que prevenção em saúde não é fazer exame de sangue, é Uhum. você ter um estilo de vida que não predispõe à doença, aí legal, beleza. Aí eu quase que me sinto fisioterapeuta de novo. Quase, porque eu falo que é meio crefito, só que tem o entorse de tornozelo, eu vou mandar por gelo e é isso. Aham. Né? Então, beleza. Só que aí o que aconteceu? As minhas avaliações gastam até hoje 1 hora, 1 hora e meia. Depois eu preciso fazer um relatório de avaliação para lembrar quem que eu pedi exame, quem que eu indiquei vitamina, o que que eu preciso fazer. E aí 2 horas. E aí num dia que eu fiz 4 avaliações, trabalhei 8 horas e não ganhei R$1, porque a avaliação estética é uma prática de mercado que a avaliação, a consulta seja gratuita. Tá sujo aqui? Não, só Mas tô o gostando. cabelinho tá bagunçado aqui. Obrigada. A avaliação estética é gratuita e aí você trabalhou 8 horas do seu dia e pagou, porque você não avaliou a pessoa numa cadeira de praia no meio da rua, né? Você teve que pagar um lugar. Às vezes avalia, se você tá lá na praia, a pessoa fala Exato. assim, dá uma Mas olhadinha ela não aqui. te pagou. Chama julgamento, não avaliação. São coisas... Condena, na verdade, né? Então, se você não... No cabeleireiro, a pessoa te mostra o peito, assim, já aconteceu, gente. E que aí começou a ficar inviável, porque eu tava pagando pra trabalhar. Então, eu decidi que eu ia cobrar pela minha avaliação. A primeira paciente que manda mensagem, eu falo, a avaliação custa R$100. Uhum. Eu tô no carro com meu marido. E aí eu respondi. Aí ela falou, então tá bom, obrigada. Eu falei pro Diogo, acho que eu vou mandar mensagem pra ela falando, é brincadeira. Mentira. 17 de março. Exato. E aí o Diogo fala, não. Agora você mandou, agora você banca. Uhum. E, bom, parei de ter tantas avaliações, é verdade, mas eu comecei a ganhar pelas avaliações que eu fazia. E aí, beleza, porque eu falo que fisioterapia não dá pra ser só por amor, né? Porque precisa de dinheiro pra pagar a Enel, não dá pra dar um abraço no técnico da Enel, ele vai cortar tua luz do mesmo jeito, com um abraço sem. E aí é que vai mudando toda a minha avaliação e eu vou ficando cada vez mais exigente, porque, mais uma vez, a pessoa tá me pagando por aquilo, eu não quero enganar, então eu vou exigindo e exigindo e exigindo cada vez mais. E é aí que eu vou aprendendo cada vez mais também sobre como avaliar, né? Que já era pra saber, teoricamente, já era pra estar sabendo. Mas a verdade é que melhorou muito com o tempo. Ter seu nome na porta, né? O que faz alguém que precisa aqui, que tá ouvindo a gente? Vou abrir amanhã, o meu sonho é ter um lugar. O que ela precisa fazer, essa pessoa? O que ela precisa fazer? Exato, em partes, assim, se você pudesse elencar. Ela precisa ter o mínimo para ela não passar fome primeiro, por um período, e entender que esse período, talvez... Imagina assim, você já trabalhou 1 ano sem ganhar R$1? Não. Eu já. E você vai precisar ter uma força emocional muito maior do que qualquer outra coisa que você tem, Uhum. né? Se você acha que você abre hoje e tá milionária amanhã, porque é isso que parece, não acontece. Não é assim que funciona. Acredito. Tava esperançosa, não é assim que funciona. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que as coisas não acontecem na velocidade que você imagina e que você vai ter que trabalhar mesmo o dia que você não tiver paciente. E tiver com dor também? Eu já avisei, não avisei aqui, né? Eu não fico doente
Não sabia. Eu não fico doente se eu não tiver de folga. Vocês combinam? Não, o meu Você e corpo Deus? decide. O meu corpo fala, então hoje pode descansar? Então vamos fazer uma febre hoje. Você já viu isso acontecer. Eu não fico doente, eu não fico. Eu entro na sala, eu estou com febre. Não é que a minha febre é baixa. Eu só não sinto nada. Eu só ignoro. Então eu falo, o dia que eu não fui trabalhar e aconteceu em 8 anos, 3 vezes, é porque eu realmente não conseguia parar em pé. Porque gripe, resfriado, infecção urinária, nada disso é uma questão para quem empreende. Lídia, mas como você... Não sou má. É só que os seus problemas... Você é estoica, né? Exato, não sei. Os seus problemas, o que você precisa fazer, não liga para isso. Eu já tive crise de ansiedade, eu falo que eu só tenho tempo de ter crise no caminho. Quando eu chego na clínica, eu preciso começar a trabalhar com ansiedade ou sem, eu vou... E isso não é legal. A gente fala isso como se fosse uma coisa muito bonita, muito legal, mas não é. Então, a primeira coisa que você precisa ter é uma força emocional importante. Você precisa... Cara, você precisa estar num momento também, porque não tem como você com... filho dependendo de você, sendo o arrimo de família, e você fala assim, eu vou fazer agora e vamos ver como é que dá. Não, você precisa de um certo nível de planejamento, precisa de apoio das pessoas que estão ali entendendo que é esse o momento. Depois você precisa ter de uma disciplina. Bom, aí beleza, escolheu o lugar que você vai trabalhar, é a primeira coisa que você precisa, e hoje tem muito mais possibilidade do que tinha em 2016. Hoje existe coworking, você não bota um rolo de tinta na parede. Você chega lá, o consultório tá pronto, a maca tá pronta, você fecha a porta e vai embora, só que você paga minuto por isso. Então, você consegue hoje de uma maneira, então você pode escolher, esse lugar pode ser seu, pode ser dentro do espaço de outra pessoa, e pode ser num espaço que não é de ninguém, mas você paga por hora. Beleza, escolheu? Eu escolheria, não faria como eu fiz, mas funcionou e vou continuar fazendo, mas hoje eu escolheria um item e focaria nele. Então, você gosta de rosto, vai trabalhar com rosto. Você gosta de corpo, vai trabalhar com corpo. Você gosta de gordura, trabalha com gordura. Você gosta de envelhecimento, trabalha com envelhecimento. E eu focaria os meus estudos nisso. Tinha uma desvantagem em não ter tanto estudo sobre o assunto, mas tinha uma vantagem. Não tinha tanto estudo sobre o assunto. Então não precisava estudar tanto assim. Hoje, você vai falar sobre estrias, senta, abre o PubMed, vão ter 300 artigos, 200 técnicas, 12 aparelhos. E aí vai ter um que custa 100 mil reais e outro que custa 400 reais. E você vai falar, gente, o que eu vou escolher? Então, eu começaria assim. Um local que me custasse pouco, preferencialmente. Tem um equilíbrio emocional, pessoas que apoiam e uma técnica. Beleza. Eu faria a faculdade, você precisa ter o mínimo, né? Não é opcional. Eu faria uma especialização, porque também é importante para o currículo, só uma. E a partir daí eu só aprenderia com pessoas que já trabalham. Então eu só faria cursos livres. Mas curso livre não te traz o diploma. Não, mas ele te traz a experiência. E você precisa da experiência. Meu Deus, mas eles são caros. Isso, a pessoa gastou 8 anos. Se você tiver 8 anos para gastar e ficar nessa, eu gastei, tô falando de mim, né? Eu gastei 8 anos. Se você tiver 8 anos para gastar e ficar nessa, então gasta o seu tempo. Porque você tem que só decidir que recursos que você tem agora. Você tem dinheiro? Não? Então é melhor que você tenha tempo, porque aí você vai usar o seu tempo, então, para aprender. Você não tem tempo, mas tem o dinheiro? Então paga rapidinho pra pessoa que já sabe te ensinar. E você não começar do degrauzinho de baixo. Você dá um salto de 5 degraus, porque faz muita diferença quando a pessoa diz, olha, é assim, 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 aqui estão os estudos, começa por aqui. Cara, é outra coisa. Então, eu faria isso, assim, investiria. Não existiu um ano desde a minha formação que eu não tenha feito pelo menos 2 grandes investimentos por ano na minha carreira. E 2 grandes investimentos eu posso dizer que foi ou equipamento, ou curso, ou pós-graduação, ou. Além de entender que 30 horas semanais é uma balelaça sobre o que o fisioterapeuta trabalha. Eu não conheço nenhum que trabalha menos de 12 atualmente. Nenhum, né? Então entenda que tem uma agenda. Mas eu tenho uma agenda de paciente, ela tá vazia. Então tem uma agenda de estudo. Beleza. Agora você sabe tudo isso? Parabéns, você só sabia atender. Agora você não sabe quem você vai atender. Porque agora você vai ter que aprender sobre marketing também. E para não ser preso sobre imposto. Tem um bom contador, É um bom contador, Você faz muitas mentorias e as suas mentoradas estão exatamente neste momento de empreender ou não, ou está no começo dessa carreira de empreendedora. Quais são as principais dores que elas têm? Elas não sabem cobrar pelo trabalho. E é muito difícil, porque o que a gente faz é um dom. A saúde
Todos mereciam. Verdade. E você tem nas suas mãos a cura. Que é o que você ouve. E aí você ainda vai cobrar por isso. E aí a frase não é minha. A frase é da Lara, que é: pro oncologista todo mundo tem câncer. Uhum. Né? Sim. Se ele não for meu Deus, mas a pessoa tem câncer, você vai cobrar a consulta? Vai ter que cobrar, porque ele é oncologista. No caso da estética, ninguém, se tudo der certo, morre por falta disso. Né? Sim. Às vezes morre por isso, mas toma cuidado. Mas é isso aí, você vai ter que cobrar pelo seu trabalho, e isso é muito difícil. Primeiro, saber qual o preço. Segundo, ter coragem de cobrar. Eu já sei qual é o preço, coragem de cobrar ainda falha algumas vezes. Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, é que a gente faz isso várias vezes, né? Nas nossas milhares de conversas. Pra vocês terem uma ideia, eu e ela, a gente conversa assim, dia sim, dia também, mais de 1h30, assim, sobre os assuntos mais variados possível. E Deus prometeu que nunca vai passar isso quando a gente chegar lá no destino final. Tomara. Jamais, o WhatsApp nem as nossas conversas. As suas mentoradas têm essas dores, não sabem cobrar. E uma das coisas que a única pessoa que eu já vi fazer até hoje é exatamente saber o custo das coisas. Sim. Né? Então, fala um pouquinho sobre como que é isso na prática. Essa noção sobre custo das coisas não veio da fisioterapia absolutamente. Perfeito. Veio justamente da época que eu trabalhava implantando o sistema em outras empresas. Uhum. E especificamente saber calcular custo de procedimento veio de implantação de sistema em um buffet. Uhum. Porque ela precisava saber quanto de farinha ia Nossa, numa legal. coxinha, Uhum. para saber quanto aquela coxinha custava, Uhum. para ela poder comprar o buffet para 200 pessoas. Nossa. E aí você fala, como que ela vai botar isso num sistema? Não sei como que a gente vai fazer isso. Não, eu não sei até agora como você fez. Você tem que saber que um saco de farinha rende quantas coxinhas. Legal. Beleza? Uhum. Agora que você sabe quantas rendem, você sabe quantos centavos vão naquela. Perfeito. E quanto custa. E isso vale para saco de farinha pra fazer coxinha, mas vale para creme. Uhum. E vale para unidade de toxina botulínica. E vale para tudo. Só que aí, depois disso, você tem que calcular que para estar aberto, você precisa... Então, assim, água, luz, telefone, internet... Nananana. Então, você tem um custo do mês Uhum. que você traz pelas horas, não que você está aberto, que você vai efetivamente atender. E o meu erro por muito tempo foi esse. O meu erro era achar que por ter 2 macas 12 horas, que eu tinha 24 horas disponíveis. Uhum. Vocês já trabalharam 24 horas? Sim! Eu não, mas eu achava que era possível, só que eu não considerava que nessas 24 horas eu precisava estudar, descansar, comer. Não, xixi. isso aí a gente vê. Se não precede a morte, né? A fome não é sinal de morte, então você comer, você vê. Mas, na verdade, o que eu precisava mesmo era as outras questões que envolvem empreender. Eu só sabia ser fisioterapeuta. Uhum. E eu precisava saber ser empreendedora. Sabe quanto tempo leva para virar fisioterapeuta? 4 anos. Sabe quanto tempo leva para empreender? A vida inteira. Não. 1 minuto aí? que eles te dão um CNPJ. Seja Pronto. empreendedora, Parabéns. A partir de agora você é responsável pela empresa, por tudo que acontece nela, pelo imposto, pode ir preso, tem que saber calcular. E você fala, gente, eu não sei nem o que é fluxo de caixa para minha vida. Como é que eu vou saber o que é fluxo de caixa? E aí eu preciso saber fazer cálculo. E este conhecimento não veio da faculdade, e eu vou te falar, ele demorou muito para eu sentar e falar, mas eu já calculei isso aqui para alguém. Eu sei como calculo isso aqui. E sentar e fazer uma planilha. Eu posso garantir que levou mais de 5 anos já empreendendo. Porque assim, era só do modo vida louca, assim, era... Graças a Deus que o dinheiro entrava. E aí a gente pagava as contas. Era bem melhor, psicologicamente falando. É verdade. Era bem melhor. E aí, você chega naquele momento, invariavelmente, eu vou ter que perguntar isso pra todo mundo que sentar aqui, que empreendeu, o momento do Covid, como é que foi? Foi negando até o primeiro paciente que morreu. É engraçado que todo mundo fala a mesma coisa. Não vai chegar aqui. Não vai, senhor. Eu sei o dia, tá? Eu sei o dia. Porque a Tati falou hoje. Foi 18 de março. É o dia do aniversário dela. Exato. É o dia do aniversário do meu sobrinho também. 18 de março. Dia 17, eu saí da clínica emputecida, falando assim... Eu não vou fechar, a não ser que baixe uma lei pra eu fechar. Eu não vou fechar. É lei que você precisa? Eu acordei no dia 18 e aí tinha a primeira notícia. Morreu o primeiro paciente. Eu liguei pra você e falei assim, escuta, eu vou ter que fechar, né?
É isso mesmo? É isso mesmo, vai ter que fechar. E você falou, vai. E eu só fechei porque eu não queria que ninguém que trabalhasse comigo morresse, porque eu ia. Durou 45 dias meu Covid. Na verdade, meu Covid não, né? Minha quarentena durou 45 dias. Minha quarentena durou 40 dias. Uhum. Porque todo o processo que as pessoas levaram 2 anos pra fazer. Meu Deus, eu não aguento mais! Eu passei pelo processo do ficar acordada de madrugada, fazendo pipoca 5 horas da manhã. Uhum. Aí não ter horário pra nada. Meu Deus, eu tô meio de férias. Depois eu descobri que eu não tô de férias, que isso aqui vai continuar. Gente, eles não cancelaram Exato. o boleto? Não, Como exato. assim? E aí eu preciso pagar as pessoas. Meu Deus, eu preciso me pagar. E aí tudo isso, até eu falar, chega, não aguento mais, levou 45 dias. Por que levou 45 dias? Primeiro porque, não sei se você lembra, eu te liguei e pedi uma vaga no hospital. O que eu falei pra você? Tá doida, vai morrer de outra coisa, vai morrer nem de Covid, você não tem nem resistência pra estar aqui dentro. Vai acabar pegando outra coisa e vai morrer. É isso que você me disse. É uma pessoa muito calma. Exato. Eu acho que eu nasci para acalmar as pessoas. Exato. Eu pedi uma vaga no hospital que eu falava assim, é um absurdo eu ser fisioterapeuta, eu ter levantado minha mãozinha e falar que eu ia salvar a vida das pessoas e eu estar dentro de casa. Enfim. Eu achava muito absurdo. Eu me sentia muito menos profissional de saúde por estar dentro de casa. E foi assim, é engraçado, o Covid nunca me pegou de outra forma. Eu nunca achei que eu ia morrer. Eu nunca achei que ninguém que gostava ia morrer. Era o que é só inconsequência de novo. Mas eu me achava muito incompetente por estar dentro de casa. E aí, óbvio, eu surtei muito rápido por conta disso, porque eu não conseguia lidar com a ideia. E aí eu falava assim, quem sai de casa? Profissional de saúde sai. Então, beleza. Eu conheço um monte de fisioterapeuta. Tá enfiada no hospital e ninguém quer chegar nem perto. Eu não ligo. Eu não tenho nenhum medo. Eu não tinha, e você sabe que eu não tinha mesmo nenhum medo. Gente, eu só não presto atenção, eu acho. E eu falava assim, então eu vou atender quem for profissional de saúde. Então eu mandava mensagem pra quem era profissional de saúde. Eu falava assim, ó, se você quiser ir na clínica fazer drenagem, pode ir. Esse meu abraço. Exato. Não, você perguntou pra mim se eu ia ter coragem de te abraçar. Você falou Tá assim, eu não quero ir, porque eu não sei se quando eu chegar lá você vai ter coragem de me abraçar. Eu falava, isso nunca nem passou na minha cabeça. De eu não abraçar, nunca passou. Então, eu comecei a enlouquecer mesmo dentro de casa. Então, eu comecei a sair na rua pra correr com o Spark, com o meu cachorro. E eu corria numa rua até o dia que eu comecei a prestar atenção que tava numa rua deserta, com 2 garagens de ônibus, uma de cada lado, que eu podia ser morta ali, né? Porque eu tava correndo. Não pelo Covid, por causa da pessoa. Até porque eu comecei a reparar que tinha um cara que começou a perceber que eu corria todo dia ali. E aí eu falei, meu, agora eu não posso sair de casa. É a vida da mulher, né? Exato, eu não posso sair de casa nem pra correr. Então eu vou sair de casa pra trabalhar. E aí eu comecei a voltar. Então eu voltei, Voltei, aí eu reorganizei a clínica, reorganizei o horário, só atendia só uma pessoa por dia. E eu não sei, eu realmente não sei te dizer como, mas a clínica ficou lá, né? Atendendo um paciente por dia. Teve uma coisa que foi muito boa. É sempre ruim, né? Toda vez que a gente diz assim, teve uma coisa que foi muito boa no Covid, tem sempre alguém que perdeu a família e vai dizer, não teve nada de bom. Não, mas a gente tem que tirar coisas boas, sim. Teve que ter. Sim. Eu aprendi que pra tratar gordura localizada, eu não precisava que a pessoa fosse 2 vezes por semana. Se eu fosse mais eficiente na minha técnica, ela ia uma vez a cada 45 dias. E aí que você mudou a técnica? E eu mudei a técnica. Foi aí que eu mudei a técnica. Assim como eu aprendi que facial, se eu tratasse camadas diferentes, eu também não precisava que o cara fosse uma vez por semana. Eu precisava que ele fosse uma vez e ficasse 6 horas comigo, pelos recursos que eu tinha, e eu dava o mesmo resultado. E eu, então, aprendi que eu precisava de 2 pacientes para encher minha clínica, e eu não precisava de 12 pacientes para encher minha clínica. E isso foi uma coisa muito positiva e muito produtiva. E minha clínica nunca mais mudou a forma de atender por conta disso. E ela, inclusive, pode mudar de tamanho hoje por conta disso. Porque eu não preciso mais ter 5 macas como eu tinha antes. Eu posso ter uma e fazer o mesmo faturamento. Muito bom. Vamos deixar isso mais tranquila? A gente tem um quadro aqui no nosso podcast chamado Fatos e Sensações. Você vai ver o fato... Se for a morte do Ayrton Senna. Ai, deixa as pessoas rirem também. Vou contar pra vocês. Ayrton Senna, você conhece? Você conhece? Seu filho conhece? Conhece. Mas você já viu ele correndo? Quantos anos você tem? 35, tá. Aí eu tava dando aula, né? E falei, então, gente, tem fatos que marcam a nossa vida. Por exemplo, a morte da Ayrton Senna. Você falou assim, ninguém nunca esquece onde estava no dia da morte do Ayrton Senna. Aí ninguém respondia nada. A minha sala fez assim, ó.
Aí o que você Aí falou? eu fiz assim, ó. Eu sou uma das mais velhas e eu tinha 1 ano e meio. Aí ela falou, gente, Como eu tô velha! como eu tô velha, Não deixa eu posso mudar fazer um essa piada. fato aqui pra vocês. Então, aí virou uma meme. piada interna da morte do Ayrton Senna. Então, se for a morte do Ayrton Senna, eu não vou saber. Não é a morte de Ayrton Senna. Vamos lá. Uhum. Primeiro, qual que é o fato, qual que é a sensação? Eu fui pra Disney em 2018. Que era seu sonho? Virou, né? Que quando era criança também nem tinha Disney, gente. Virou meu sonho. E foram os 11 dias mais felizes da minha vida. Muito bom. Precisa voltar, né? Preciso. Tá na fenda do biquíni aí. Eu tô na fenda do biquíni. Muito feliz que eu tô ali junto com o Bob Esponja. Tem umas pessoas atrapalhando, mas não sei por que a Disney não era só pra mim. Que absurdo. Mas foi muita... Eu não esperava que fosse tão legal quanto foi. Foi muito legal. Realmente muito legal. Preciso voltar e a sensação de estar lá é incrível. Mas a volta era que eu queria que todas as pessoas que eu gosto tivessem a oportunidade de ir. Mesmo que elas não quisessem. Não importa se vocês não gostam da Disney. Vocês tinham que ir. É proibido. Exato. Próximo. Foi mais legal do que eu esperava. Foi melhor que a Disney? Não sei. Ele vai se conformar, ele tava na Disney. Eu tô com meu marido faz muito tempo. Eu tô com meu marido faz 14 anos, né? E o meu E marido... você viveu em pecado durante quanto tempo? Eu tô ainda, não casei na igreja. E eu casei em outubro do ano passado. Gente, eu fui pedida em casamento 2 semanas antes eu decidi que eu ia abrir a clínica. Então, meu marido me pediu, a gente ia casar no ano seguinte, eu falei, não vamos mais casar, vamos abrir uma clínica. Então, eu casei ano passado. Foi muito surpreendente pra mim, abriu a porta do civil e eu fiz assim pro meu marido, meu Deus, é um casamento! E eu fiquei muito emocionada. Foi muito legal ver todas as pessoas da minha família lá. Foi muito legal que as pessoas não precisaram se preocupar com nada além de ir, se divertir e comer bem. Foi muito feliz. A outra? Qual que é o fato, qual que é a sensação? Eu tava atendendo a minha primeira limpeza de pele. Aqui é o primeiro consultório. Essa é a mãe de uma grande amiga minha, porque só quem não ia me processar é que podia ir nesse dia. E a sensação era do que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo. Muito bom. Essa era a sensação. Mas parecia que eu sabia, não parecia? Mas é assim, isso que o fisioterapeuta faz, né? Ele precisa falar, tem uma cara convincente, Exato. né? Ator e fisioterapeuta tá assim, ó, pau a pau. Exato, não é? exato. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, mas eu tava tentando fazer alguma coisa. Deu resultado. Que bom. Muito bom. Essa é a primeira foto do seu feed. Né? A primeira foto do seu feed. Isso é muito ativa nas redes sociais. Muito. É uma né? tristeza que essa seja a primeira foto do meu feed. Significa que eu tirei a anterior. E Essa a anterior foi mais Qual que era a impactante. outra? O tio do meu marido caiu, ficou tetraplégico quando eu tava no último ano de faculdade. Uhum. Eu não sabia nada de neuro, mas eu atendi ele por 6 meses todos os dias. Porque eu sabia que era muito importante. E a primeira coisa do meu feed foi o primeiro dia que ele mexeu a perna. Nossa, que legal. Porque ele falou pra mim assim, acho que minha perna tá mexendo. E eu tava de costas, pegando um halter, aí eu olhei, eu achei que a perna dele mexeu também. Eu falei, faz de novo. E aí ele fez a extensão de joelho, eu fiz, meu Deus, dá certo mesmo, né? Fisioterapia. Ufa, levanta-te e anda quase. Então, eu acho que eu só tirei para as pessoas não acharem que eu sei alguma coisa de neuro. Não correr esse risco. Exato, vou correr assim, de aparecer outro que eu acho que o dele funcionou, mas eu não sei se eu faço de novo. Mas foi esse momento. Enfim. Você já pensou em desistir? Todo dia. Eu Por que penso que não todo desiste? dia. Porque não é uma opção. Mas eu penso todo dia. Todo dia eu penso que seria mais fácil se eu fizesse uma coisa mais fácil. Só que o fazer a coisa mais fácil, que é, por exemplo, eu poderia me preocupar só em atender, se eu trabalhasse para outra pessoa. E ela ia ter que me preocupar em pagar. Mas eu também ia ter que aceitar coisas que eu discordo. E pra mim é muito... Pergunta pro meu pai o quanto é mais difícil eu aceitar coisas que eu discordo. Então, pra mim, é mais difícil aceitar e trabalhar com o que eu não acredito do que é difícil me responsabilizar por tudo que acontece. Então, eu só não desisto por isso. A gente tá caminhando pro final.
Tem algumas perguntas ainda. A primeira delas é... Não Meu tá nariz manchado, tá vai sujo. espirrar? Não, meu nariz tá sujo, menina. Não tá, não. Tá com a tota, né? Não Vão tá. ter que cortar essa parte. Ou deixa. Essa parte vai ficar preta com Exato, assim, ó. Quais são os próximos passos para a estética? Onde você olha vai ser o próximo boom? Vamos lá, dá a mão. Você quer saber para esse ano ou para o resto? Olha, vamos lá. É Márcia, né? Sensitiva. Lava os cabelos, Exato. Eu usaria muito esse áudio todos os dias. Para pessoas diferentes. Para esse ano, a gente vai, na minha opinião, o boom vai ser a radiofrequência fracionada, porque todos os anos a gente precisa de um boom diferente para dizer que a outra terapia é pior. E essa é a mais incrível agora. E como laser a gente já bateu na tecla por muito tempo, a gente precisa de uma outra tecnologia ablativa, porque isso é um mercado, e eu nem acho isso ruim, precisa se movimentar. Eu só acho ruim que as pessoas não tenham consciência disso e excluam tecnologias anteriores. O Homo sapiens é Homo sapiens faz tempo. Faz. Mas De pé um pouquinho de exato, tempo. um pouquinho de milhões de anos. E este corpinho é o mesmo da caverna. Então, assim, o próximo bom é radiofrequência fracionada. Não quer dizer que você tenha que ter. O caminhar para o futuro vai depender muito do que for permitido pelos órgãos que regulam. E aí a gente vai nos injetáveis. A gente vai nos injetáveis, a gente já está. O boom anterior já foi dos injetáveis. Desse ano vai continuar sendo, e eu tô falando em paralelo de tecnologia, porque por tecnologia é o que eu domino mais. Mas o boom vai continuar sendo dos injetáveis. O boom desse ano é, sem dúvida nenhuma, a semaglutida, que é o Ozempic. E é uma doideira, porque todo mundo diz assim, meu Deus, é perigoso, é grave, não sei o quê. Vocês ficaram 2 anos de pandemia falando que vocês queriam que a ciência estudasse a vacina. O Ozempic está amplamente estudado e não existe nenhuma droga que reduz 15% do peso corporal. A gente olha e fala, acho que é muito perigoso, não, obrigada. Né? Então, eu acho que o boom, se a gente falar de boom de tecnologia, radiofrequência fracionada. De boom de droga sistêmica para emagrecimento e redução de gordura, preparem-se. 9 de 10 pacientes vão estar usando isso, obesos ou não. Aí o uso indiscriminado é que a gente tem que ter medo. Mas o uso com boa indicação não tem que ter medo. Do ponto de vista injetáveis, não sei. Injetáveis locais, não sei, mas eu acho que a gente vai bater muito na tecla. O futuro, eu não posso dizer qual é, eu posso dizer qual é o que eu gostaria. Que a gente olhasse a saúde antes da estética. Que a gente olhasse se aquela pele, aquele bumbum, aquela barriga, tá alterada por uma ação só local ou por uma ação sistêmica maior. E que a gente corrigisse a ação sistêmica maior antes e a ação local depois, né? Não precisa ser um depois, pode ser um paralelo. E assim, a gente teria pessoas com mais saúde e estética com mais dinheiro. Perfeito. Você não é quem você é à toa. E não é minha amiga e minha ex-aluna, minha eterna confidente, se não fosse pelos motivos da pessoa que você é e pelos valores que você tem. Você é a única pessoa que eu vi que tirou a pessoa da maca porque você falou que não podia fazer, né? E faz isso até hoje. Não, isso não é aplicável para você e isso não tá, nunca pegou um dinheiro que você não pudesse dar resultados, né? E uma das coisas que você mais faz e mais toma cuidado são exatamente quando dá errado. Você teve pouquíssimas situações nesses 8 anos, mas eu sei o quanto isso te estressou, né? E o quanto isso aconteceu, porque pode acontecer com qualquer pessoa, né? E eu queria que você me falasse desses momentos. Eu não consigo conviver com o fato de que uma pessoa entra pela porta e sai pior do que entrou. Eu não consigo conviver. Eu tive uma intercorrência em mim ano passado, Deus sabe o que faz, porque se não fosse mim eu não trabalharia nem com a área da saúde, eu acho, se fosse do nível que eu fiz. E essa foi boa por ter sido em mim, porque eu me senti completamente desamparada. Aí você fala, meu Deus, tadinha dela. Não. Eu paguei consultas para várias pessoas e nenhuma delas tinha resposta. Nenhuma delas. Elas tinham parcialmente a resposta, mas ninguém tinha a resposta que eu queria, que era, a gente vai fazer assim, assim, assim e assim. E o resultado vai ser esse aqui. E quando a gente chegar nesse aqui, a gente vai ter que esperar tanto tempo para ver o próximo, certo? Então, eu me sentia desamparada enquanto paciente. Quando eu resolvi, depois de paciente, eu me sentia desesperada que aquilo pudesse acontecer com outra pessoa. E como Deus é muito positivo, obviamente aconteceu com outra pessoa. E só serviu para provar que tudo que eu tinha estudado no período resolveu o problema que eu tô até agora para resolver.
Eu resolvi em 15 dias. Uhum. Então, eu falo, você me incentiva a dar curso desde que eu me lembro, né? Uhum. E eu nunca quis. Na verdade, eu sempre quis e nunca vi motivo pra fazer. Porque eu falava, tudo isso que eu sei, já tem um monte de gente ensinando. E hoje só tem um motivo pra fazer isso. Porque ninguém ensina quando dá errado. Todo mundo só ensina que vai dar certo. Isso. O bonito, né? É, exato. E todo mundo morre de vergonha de falar que teve uma intercorrência. Uhum. Porque, meu Deus, e você viu, foi uma fisioterapeuta. Se for da outra área, se for uma esteticista, se for uma biomédica, aí que a gente nem julga, a gente já condena direto. Uhum. Mas se for fisioterapeuta, a gente vai falar, nossa, e foi uma fisioterapeuta. Uhum. Eu penso, e isso eu já pensava, mas eu não sabia como dizer. O dia que eu paguei o médico pra olhar a minha intercorrência, e ele foi meu professor também, ele falou assim, você só virou estatística. Uhum. E aí eu falei pra ele, eu tô desesperada, eu não quero mais fazer isso da minha vida. Ele falou, Aline, é só estatística, você faz. Foi com a primeira técnica que eu estudei, foi com criolipólise. Ele falou, você faz a técnica, tem 10 anos. Estatisticamente tinha que acontecer. Uhum. Você só virou estatística, vai ficar tudo bem. As pessoas sabem que isso pode acontecer. E na minha cabeça, é desesperador até hoje. Eu tenho muito, de novo, não saber era muito melhor. Você não sabe os riscos. Não saber Ignorância era... é uma bênção. É uma bênção. Então, quando eu fazia inicialmente, era muito mais tranquilo. Hoje, é o teu nome na porta. É o coração bater forte todas as vezes que você vai fazer, mesmo que eu tenha dentro da minha clínica o kit inteiro da intercorrência, se ela acontecer. Porque eu vou ter que falar na cara do paciente, tudo bem? Você entrou aqui pra sair melhor? Hoje não. Hoje vai ser pior. E o pior, você vai ter que confiar em mim, e ele tem total direito de não confiar. Você vai ter que confiar em mim que eu vou resolver. Mas também eu me orgulho muito de dizer isso antes dele me dar o dinheiro dele. Uhum. Na consulta de avaliação, eu sempre conto tudo que pode dar errado. E ele tem a opção de escolher se ele quer submeter ao risco. E se acontecer, eu vou dar assistência. Não é porque ele assinou que eu falo, querido, sabia, não sabia? Sim. Beijo, vai lá. Uhum. Não vou. Mas é, pra mim, desesperador lidar com todas as intercorrências que podem acontecer. Não saber era muito melhor. Quem não sabe vive melhor. Você pode ignorar a realidade. Mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. A véia. É. O Randy falou isso e eu acho que isso você faz muito bem. E minha última pergunta pra você é essa. O que vai ser da Aline daqui pra frente? Tá difícil de responder. Eu tô com 30 anos. Eu tenho uma decisão. De novo, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu vou continuar empreendendo. Em estética ou não, hoje eu já decidi, mas ou não existe, tá, gente? Eu só sei fazer isso. Então é estética, porque é isso que eu faço. Eu preciso tomar a decisão de ter um filho ou não. Não existe ou não, eu vou ter. E eu não vou tomar medidas especiais pra isso, então vai depender de Deus mandar. E isso traz, só de novo, muito medo. Você não sabe ser empreendedor antes de ser. Você não sabe ser mãe antes de ser. Então eu não sei o que vai ser. Muito obrigada, Bi. Não, eu tenho perguntas pra você. Você tem perguntas? Tenho, porque se eu vou participar de um podcast, eu quero ser a Marília Gabriela. A sua pergunta é em outro momento, você sabe, né? Não. Esse momento aí vai ser sozinha. Ai, que droga. Mas você quer fazer alguma? Pode fazer. Não, agora eu vou Pode escolher esperar. uma. Não vou. Tem certeza? Tenho. Que saco! Uhum. Ai, agora não quer, tá parecendo vegetariana. De uma convivência. Enfim, é isso. Últimas considerações. É muito legal que conviver com você e saber que você não desiste de realizar nenhum sonho. É muito legal saber que isso aqui é um sonho e que você banca ele até o fim pra ele acontecer. É inspirador conviver com você desde o primeiro dia. Quando você passou de salto na faculdade, a gente só queria não se Gente, é a segunda pessoa que fala que vai usar o salto. As pessoas pensam que eu só faço isso. A gente só lembra desse dia. Os outros dias a gente nem te viu. A gente só te viu o dia que você tava de salto. Melhor e mais vezes. A gente já queria ser você quando eu tava no segundo ano, sentada no corredor da faculdade. Conhecendo de perto, normalmente a gente conhece os defeitos. Uhum. E aí, normalmente, a gente desiste de ser aquela pessoa. E eu não sei as outras pessoas, mas convendo, eu só gostaria mais de ser mais parecido.
Obrigada, Bi. Imagina. Foi ótimo estar aqui. Foi melhor que a gente imaginava, né? A gente conseguiu até se conter, é A verdade. gente Reprimário continua. eu achei muito que eu ia fazer mais gracinha, mas eu levo a sério quando eu preciso. Muito Mas eu achei obrigada. muito, imagina, Bia. Obrigada, espero que vocês tenham amado assim como eu. Foi bom ter ficado aqui todos esses minutos que são, para mim, infinitamente prazerosos. Espero que você também tenha gostado. Obrigada.